Eu me chamo Tiago, e há alguns meses sofri um acidente de carro que mudou minha vida para sempre. Era uma noite de muita chuva, e eu voltava de uma longa viagem de trabalho quando, de repente, perdi o controle do volante. Tudo aconteceu muito rápido. O carro deslizou na pista molhada, e antes que eu pudesse reagir, senti o impacto violento que jogou meu veículo para fora da estrada. Quando abri os olhos, tudo o que eu via era escuridão. A dor era insuportável, e a última coisa que me lembro antes de desmaiar foi o som das sirenes e as luzes vermelhas piscando ao longe. Fui levado às pressas para o hospital, onde comecei uma longa e dolorosa recuperação. Logo nos primeiros dias de internação, conheci Carol, uma enfermeira jovem e linda que parecia ser a personificação da bondade. Seus olhos brilhavam com uma compaixão genuína, e seu sorriso era a única coisa que conseguia me trazer algum alívio em meio àquela dor constante. Com o tempo, começamos a conversar mais, e eu descobri que, além de bonita, Carol era extremamente inteligente e engraçada. Ela tinha um jeito especial de cuidar dos pacientes, sempre atenciosa e preocupada com o bem-estar de todos. Aos poucos, fui me apegando a ela de uma maneira que eu não esperava. Mesmo nos dias mais difíceis, só de vê-la entrando no quarto, meu coração acelerava, e eu me sentia um pouco melhor. Era como se Carol fosse a luz no fim do túnel sombrio em que eu me encontrava. Com o passar das semanas, minha paixão por Carol só aumentava. Eu esperava ansiosamente pelos momentos em que ela entrava no meu quarto para verificar meus sinais de vida ou apenas para conversar um pouco. Ela sempre tinha uma palavra de conforto, um gesto carinhoso que fazia toda a diferença. Às vezes, eu acordava à noite e a via sentada ao meu lado, segurando minha mão enquanto eu dormia. Aquilo me dava uma sensação de segurança que eu não sentia há muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, algo estranho começou a acontecer. Pequenos detalhes começaram a chamar minha atenção. Carol tinha mudanças súbitas de humor, e, por vezes, seus olhos, antes tão cheios de vida, ficavam sombrios, quase frios. Mas eu ignorava essas pequenas incongruências, achando que era apenas o cansaço e o estresse que ela também deveria estar enfrentando. Certa noite, no entanto, algo perturbador aconteceu. Acordei de repente, com a sensação de que havia alguém me observando. O quarto estava escuro, mas eu conseguia distinguir a silhueta de Carol parada ao lado da minha cama. Seus olhos brilhavam de um jeito estranho, quase maligno, e seu sorriso, que antes era reconfortante, agora parecia sádico. Ela começou a murmurar palavras que eu não conseguia entender, e a atmosfera no quarto ficou pesada, opressiva. Um medo profundo tomou conta de mim, e eu tentei chamar por ajuda, mas minha voz simplesmente não saía. Era como se algo estivesse me prendendo na cama. Carol se aproximou ainda mais, e, pela primeira vez, eu vi algo que jamais esqueceria. Seus olhos, que antes eram tão humanos, estavam completamente negros, como se não houvesse mais nada de humano ali. Chat roteirista. Eu sabia, naquele momento, que ela não era mais a mesma. Alguma coisa sombria havia tomado conta dela, algo que eu não conseguia entender. Com o pouco de força que me restava, consegui apertar o botão de emergência ao lado da cama. Tudo ficou confuso depois disso. Os médicos e enfermeiros invadiram o quarto, as luzes se acenderam, e Carol simplesmente desapareceu no meio da confusão. Desde então, algo sinistro passou a assombrar os meus dias no hospital. Nos dias seguintes, comecei a notar mudanças ainda mais perturbadoras no ambiente ao meu redor. As luzes do quarto piscavam sem motivo aparente, e o ar parecia estar sempre gelado, mesmo quando os aquecedores estavam ligados. Às vezes, eu sentia uma presença ao meu lado, como se alguém estivesse me observando, mas quando olhava, não havia ninguém. A pior parte era que, todas as noites, eu ouvia sussurros. Eram vozes fracas, distorcidas, que vinham de algum lugar dentro das paredes, como se algo ou alguém estivesse tentando se comunicar comigo.
As enfermeiras que vinham me atender pareciam diferentes, mais distantes e apáticas, como se não quisessem estar no mesmo lugar que eu. Uma noite, o que eu temia aconteceu. Eu estava quase adormecendo quando senti um peso em cima de mim, como se algo invisível estivesse me pressionando contra a cama. Abri os olhos, e para meu horror, vi Carol de novo, mas ela não era mais a mesma. Seus cabelos estavam emaranhados, o rosto pálido e sem vida, e os olhos, naqueles olhos negros e vazios que eu nunca mais conseguiria esquecer. Ela se inclinou sobre mim, e seus lábios se moveram, mas a voz que saiu não era a dela. Era uma voz gutural, sombria, que falava uma língua que eu não compreendia. Meu corpo estava paralisado de medo, e eu sentia uma força maligna drenando minha energia, como se estivesse sugando minha vida. Tudo que eu conseguia fazer era assistir, impotente, enquanto aquela coisa que um dia foi Carol se aproximava cada vez mais. Desesperado, tentei gritar, mas minha voz não saía. Era como se eu estivesse preso em um pesadelo, incapaz de acordar. De repente, a porta do quarto se abriu com força, e um dos médicos entrou. Imediatamente, Carol se afastou, desaparecendo nas sombras como se nunca tivesse estado ali. O médico me encontrou em estado de choque, e eu não conseguia explicar o que havia acabado de acontecer. Tentei contar a ele, mas as palavras saíam confusas, e tudo o que ele fez foi me aplicar um sedativo, dizendo que eu precisava descansar. Eu sabia que ninguém acreditaria em mim, que todos pensariam que era apenas o efeito dos medicamentos ou o trauma do acidente. Mas eu sabia a verdade. Carol não era mais uma pessoa, e aquela coisa que a controlava ainda estava lá, em algum lugar, esperando a oportunidade certa para atacar novamente. Nos dias seguintes, decidi que precisava sair daquele hospital o mais rápido possível. Algo dentro de mim dizia que, se continuasse ali, eu não sairia vivo. Pedi alta, mesmo sabendo que ainda não estava totalmente recuperado, mas era melhor do que ficar à mercê daquela entidade maligna. Consegui convencer os médicos de que estava bem o suficiente para continuar a recuperação em casa, e, no dia da minha saída, senti um alívio imenso ao deixar aquele lugar para trás. Mas o medo nunca me deixou. Mesmo fora do hospital, eu sabia que aquela coisa ainda me perseguia. Quando finalmente deixei o hospital, pensei que estaria seguro, mas eu estava enganado. Os primeiros dias em casa foram tranquilos, mas o alívio logo se transformou em um medo constante. Eu passava as noites em claro, com as luzes acesas, esperando o momento em que sentiria novamente aquela presença sombria. E não demorou muito para que ela voltasse. Em uma noite particularmente fria, fui despertado por um som familiar. Os sussurros. Dessa vez, eram mais claros, mais próximos. Era como se as paredes ao meu redor estivessem falando, chamando meu nome, zombando do meu terror. Levantei-me da cama, com o coração disparado, e comecei a procurar pela origem daqueles sons. Mas não havia ninguém ali. Desesperado, corri para a sala e me sentei no sofá, tentando me convencer de que tudo aquilo não passava de minha imaginação, de um resquício do trauma. Mas, então, senti novamente aquele peso, aquela presença, se materializando ao meu lado. Olhei para o canto escuro da sala, e lá estava ela. Carol. Seu corpo era apenas uma sombra distorcida, mas seus olhos, naqueles olhos negros e vazios, brilhavam na escuridão, fixos em mim. Ela não precisava falar. Eu sabia o que ela queria. Sentia a malignidade emanando dela, como um veneno que contaminava o ar ao meu redor. Estava claro que fugir não adiantaria mais. No fundo, eu sabia que a única maneira de acabar com aquilo era enfrentá-la, mas como? Eu estava diante de algo que ia além do que eu podia compreender. Ela começou a se mover em minha direção, lenta e silenciosamente, e meu corpo estava paralisado de medo, mas minha mente gritava por ação. Foi então que me lembrei de algo. Algo que um dos enfermeiros mencionou uma vez, quase como uma piada: às vezes, a fé é tudo o que temos.
Eu não era um homem religioso, mas, naquele momento, era a única coisa que me restava. Comecei a murmurar uma oração, qualquer coisa que eu conseguisse lembrar, enquanto aquela figura sombria se aproximava. Carol parou, como se as palavras tivessem algum efeito sobre ela. Os sussurros começaram a se intensificar, mas agora estavam cheios de raiva, como se aquela coisa estivesse lutando contra algo maior. Fechei os olhos e continuei a orar, com mais intensidade e mais convicção. A atmosfera na sala mudou, o peso que sentia começou a diminuir, e os sussurros se tornaram gritos de ódio. Quando finalmente abri os olhos, Carol não estava mais lá. A sala estava vazia, e o ar, antes opressivo, estava agora leve, quase tranquilo. Eu sabia que aquilo não significava que estava a salvo. Mas, por alguma razão, sentia que havia ganhado uma pequena vitória. Desde então, não vi Carol novamente, mas a sensação de que estou sendo observado nunca me deixou completamente. Às vezes, sinto a mesma presença ao meu redor, especialmente nas noites mais escuras e silenciosas. Sei que ela pode voltar a qualquer momento, mas também sei que, dessa vez, estou preparado. Aquele espírito maligno tomou algo precioso de mim, a sensação de segurança, mas não vai tomar minha vida. Aprendi que, às vezes, a luta contra o mal é uma batalha constante, e a fé, mesmo que frágil, pode ser a única arma que temos para resistir. Assim, minha vida continua, dia após dia, com a sombra daquela experiência sempre à espreita. Não sei o que o futuro reserva, mas estou decidido a continuar, mesmo sabendo que, em algum lugar nas trevas, Carol, ou o que restou dela, ainda está me observando, esperando o momento certo para retornar. Mas, dessa vez, eu não vou recuar. Estou pronto para lutar, até o fim.